Este Free Speech vamos reagir ao atentado contra o MC Trufafá ou simplesmente Joel Amaral. É um jovem de Quilimane que nas últimas eleições apoiou Venâncio Mondlane e como todo aquele que apoia o Venâncio Mondlane, seremos todos vítimas do Esquadrão da Morte. Alexandre Nhamposa escreve: a saga dos Esquadrões da Morte continua contra os membros simpatizantes dos partidos da oposição. Até quando? Bom, eu vou dizer até quando. Isto não vai parar e isto vai na conta daquele pessoal que foi no dia 5 lá na Janquixissano dizer-se que estavam a assinar algum acordo. Isto vai na conta do pessoal que andava nos corredores da presidência dizendo que estão assinando acordos. E não venham dizer que Venâncio vendeu a luta, porque não é isso. Estes partidos, estas pessoas sempre estiveram disponíveis para fragilizar qualquer posicionamento do Venâncio Mondlane e lhe colocar numa situação em que ele, se negasse aquele encontro de apertos de mão, na mesma Venâncio Mondlane seria tratado como o vilão desta história. Então não digam que é Venâncio que vendeu a luta ou que o que Venâncio prometeu não cumpriu porque as pessoas continuam a morrer. E vocês que dizem, Venâncio não mudou nada, só trouxe morte. Lembrem-se, quem está matando essas pessoas não é Venâncio. Venâncio não tem exército, Venâncio não tem armas, Venâncio não tem esquadrões de morte. Perceberam? Ele mesmo foi vítima deste esquadrão de morte. Então, cuidado com o que vocês estão a falar. Estas coisas estão acontecendo. Vão na conta destas pessoas que vão nesses encontros, fragilizam o posicionamento daquelas pessoas que efetivamente poderiam revolucionar esta luta e depois aparecem a dizer que estão a negociar a paz. Não existe possibilidade de se negociar nenhuma paz na situação em que estes acordos foram feitos. Todos vocês sabiam disso. Vocês que foram sentar lá na Janquixissano sabiam que isso aqui era hipocrisia, mas foram, como sempre fizeram desde 92, nessa hipocrisia de que tirar fotos, aparecer ali na estampa do jornal, na primeira capa, resolve o problema das pessoas. Agora estão fazendo essa hipocrisia de transporte da chama, dizendo que vão trazer paz. Não vão trazer paz. A dor, infelizmente, vai continuar. Aqui fotos chocantes do Missa Trufafá, o Joel, que foi baleado, acredito que eu, com certeza na cabeça, como podemos ver aqui, imagens bem chocantes aqui. O Wilker Dias a dizer que, para aqueles que não acreditam que a perseguição começou, este é o momento de dor, porque é só o início, isto não vai parar. E sim, isto que a Frelimo está fazendo, isto que o regime está fazendo, que vocês dizem é acordo de paz, reconciliação, não, é acordo para adormecer as pessoas enquanto a Frelimo continua a silenciar as pessoas. E o Venâncio está numa situação terrível, porque se o Venâncio se negasse a ir naquele encontro ali, eles diriam que o Venâncio é um criminoso que não quer paz e rotulariam ele como um criminoso que precisa ser caçado. Lembrem-se como morreu o Jonas Savimba, lembrem-se como o Djakama foi perseguido nas matas de Gorongosa no mandato de Guebuza e no início do mandato do Filipe Nunes. Lembrem-se disso. Vocês acham que se o Djakama tivesse sido encontrado ali naquela base de Santo Giro, que as forças de defesa invadiram e a UIR invadiu, vocês acham o que teriam feito com o Djakama? Não teriam lhe matado e justificado que ele é o bandido? E chamavam a si mesmo, chamavam de bandidos armados. Vamos perceber? Se Djakama tivesse sido encontrado naquele dia, eles teriam lhe matado e lhe trazer como troféu, para dizer que eles acabaram com a guerra. Uma vez que não encontraram Djakama, no final simularam que estavam a negociar e até hoje as pessoas que assinaram aqueles acordos de DDR até hoje estão a chorar, não vendo nada, nem água vem, nem água vai. Então, cuidado, vocês que falam, Venâncio vendeu a guerra. Não, os que venderam a luta do povo são as mesmas pessoas que vendem a luta do povo desde 92, porque estas pessoas não estão preocupadas efetivamente com o país. Estas pessoas estão preocupadas com interesses estomacais. São estas pessoas que fragilizam. Lembre-se quando o Venâncio começou a convocar
convocar manifestações? Quantos partidos já apareceram a dizer que vão apoiar a manifestação? Depois, quantos partidos foram? São estes mesmos partidos que, de repente, começaram a se diluir, começaram a voltar para trás, começaram a ir nas negociadas sem o Venâncio Mondlane. Quando no início diziam que não vamos negociar se o Venâncio não for convocado. No fim, estes partidos foram negociar, fragilizaram a posição do Venâncio Mondlane e colocaram o Venâncio Mondlane numa situação difícil. E depois ficaram a dizer, bom, agora o Venâncio Mondlane foi apertar as mãos com o Chapo, significa que vendeu a luta do povo, significa que ele agora vai ser conselheiro do Estado, significa que ele agora recebeu os milhões, comeu ou não comeu. Cara, isso não faz sentido. Venâncio foi fragilizado por estas negociatas que foram feitas por estes partidinhos de merda, por estas entidades que se juntaram na Joanquice Sano dizendo que estão a negociar alguma coisa, fragilizaram o Venâncio e lhe colocaram numa situação em que tanto o povo quanto o próprio regime sempre rotularia ele como o vilão da história, porque se ele não fosse naquele encontro, o governo apresentaria o Venâncio como um vilão contra o povo, começariam a perseguir do mesmo jeito que caçaram Jacam. Estão a perceber o problema? Agora que o Venâncio foi e apertou as mãos do Chapo, o povo está contra o Venâncio. A maior parte das pessoas que foram carregar sacos de arroz lá, que eu acredito que sequer eram pessoas que apoiavam o Venâncio, que iam às manifestações, mas que ficam ali no muro à espera de ver o que vai acontecer, foram lá, caíram naquela armadilha desgraçada, que foram lá e macharam toda a manifestação. Por quê? Porque estavam no muro esperando para ver se o Venâncio ia fazer golpe, como eles pensavam, para eles roubar arroz. Isso nunca foi verdadeiro. Venâncio nunca prometeu golpe. Venâncio tinha uma luta muito clara. Estão a perceber? Mas, infelizmente, esta sociedade não está preparada para isto. Poucas pessoas aqui em Moçambique estão percebendo o que está acontecendo. Então, isto aqui é sim o princípio das dores. Todos nós que apoiamos o Venâncio vamos ser perseguidos. Isso tem que ficar claro. Eu que estou aqui a falar, vou ser perseguido. Você que acha que não fez nada, você vai ser perseguido. Então, isto não vai parar. O que está a acontecer é para adormecer a sociedade pensa, temos paz, olha só a chama da unidade. É hipocrisia. Frelimo faz isso desde lá 1975 até hoje, faz do mesmo jeito. Mostre-me onde é que isso mudou, onde é que a estratégia de negociação da Frelimo mudou. Quando a Frelimo decide ir para negociar, eu já disse, é porque a Frelimo já sabe qual é a carta que vai jogar. E nunca é uma carta a favor da luta do povo. Nunca, mas nunca. Quando a Frelimo ainda luta, te persegue e não aceita negociar, é porque a Frelimo ainda não sabe o que fazer. Quando a Frelimo diz, ok, vamos negociar, a Frelimo já sabe como te domar, como te manipular. Fragilizaram a posição do Venâncio Mondlane. E quem fez isso não foi a Frelimo. As mesmas pessoas que sempre cederam. Essa oposição que se chama de oposição. Essa sociedade civil que se chama de sociedade civil. Essas mulheres que chamam de mulheres que são moçambicanas. Não é mulher moçambicana coisa nenhuma. Essas entidades religiosas, representantes das entidades religiosas, essa comunidade que não tem nada de representante de ninguém. Essas pessoas fragilizaram a posição do Venâncio Mondlane e Venâncio não tinha nada para fazer senão ir aparecer naquela foto para se livrar de qualquer responsabilidade de ser ele que não quer a paz. E hoje este povo está acusando o Venâncio, dizendo que o Venâncio trouxe morte, como se o Venâncio tivesse exército, como se o Venâncio tivesse arma. É um indivíduo que está a correr risco ele mesmo contra este regime. Então, pessoal, vamos parar com essa hipocrisia, vamos perceber que nós estamos numa situação de reconciliação, nós estamos numa situação de normalidade. O que está a acontecer neste país é o mesmo jogo sendo repetido pelos atores diferentes e que na prática é o mesmo ator. E vocês estão preocupados em acusar o Venâncio. É isso mesmo que o regime quer. Que o povo comece a apontar o Venâncio Mondlane. Isso mesmo, vocês estão fazendo um bom trabalho para o regime. As pessoas foram carregar sacos de arroz, fizeram um belíssimo trabalho a favor do regime, porque é isso que eles queriam, para macharem toda a manifestação. E hoje, vocês não vão ver mais aquelas fotos de blindados que vocês disseram, militares estão ao lado do povo. Cara, que hipocrisia, que burrice deste povo. Vocês estão a perceber o que está acontecendo neste país? Estão a perceber? Nós não estamos a caminho da paz. Acordem.